Juliano Docena é natural do Rio Grande do Sul, onde foi advogado do município de Lajeado. Desde 1993, é procurador do estado de Santa Catarina. Mas é na representação da classe dos procuradores que seu trabalho tem maior destaque. Foi presidente da Associação de Procuradores do Estado de Santa Catarina e atualmente é presidente da ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado. E é sobre essa associação e sobre o panorama geral do trabalho dos procuradores pelo Brasil afora que Márcia Semer conversa com o Docena. Está no ar Argumento, a advocacia pública em ação. Docena, é um prazer receber você aqui no programa Argumento para nós conversarmos sobre a advocacia pública, em especial sobre as procuradorias dos estados no Brasil. Você é presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. O que é a associação? Você poderia nos explicar um pouquinho? A ANAP é a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Ela congrega todas as associações estaduais e também associados dessas associações. A ANAP ela foi fundada em 14 de janeiro de 1983 na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Possui hoje um quadro de 3.500 associados aproximadamente e tem todas as associações estaduais filiadas. A ANAP, historicamente, ela levanta uma bandeira pela luta em defesa das prerrogativas da advocacia pública, da defesa das prerrogativas dos nossos procuradores de Estado. Então, Docena, a propósito da atribuição da ANAP, né, do que faz a ANAP, que é a defesa da prerrogativa, das prerrogativas dos procuradores, hoje em dia especificamente, quais são as principais bandeiras, as principais reivindicações que são levadas aí pela ANAP na sua condução? Nós entendemos que a advocacia pública ela está na Constituição Federal colocada como função essencial à Justiça, ao lado do Ministério Público e da Defensoria. Então, não vemos motivo para que não haja um tratamento equalizado de prerrogativas entre o Ministério Público, a Defensoria e a Advocacia Pública. Então, a luta da ANAP é em busca de um equilíbrio de prerrogativas entre as três carreiras que compõem as funções essenciais de justiça. E para isso nós estamos desenvolvendo um trabalho atualmente incansável no Congresso Nacional, no sentido de conscientizar as nossas autoridades do Legislativo da importância de se fazer essa adequação constitucional para que haja o efetivo equilíbrio, como me parece quis o legislador originário da Constituição Federal, mas que não deixou bem claro na Constituição, e nós queremos clarificar isso, porque entendemos que, pela postura constitucional da advocacia pública, não há como haver esse desequilíbrio de prerrogativas. E que desequilíbrio exatamente é esse? Você poderia especificar para a gente? São vários, de várias naturezas, mas o que a gente acha fundamental é a questão de hoje o Ministério Público possui autonomia e a advocacia pública não possui autonomia. A Defensoria também possui. A Defensoria também possui autonomia nos estados. A Defensoria dos Estados possui autonomia. Então, a luta da ANAP, uma das principais lutas da ANAP hoje dentro do Congresso Nacional e também tentando conscientizar as autoridades do Executivo, é que se dê à advocacia pública autonomia nos moldes do Ministério Público. E o que significa isso? O que é autonomia? A autonomia, ela se conforma na independência do órgão financeira de forma administrativa e funcional. A Procuradoria passaria a ter orçamento próprio e poder gerar os seus recursos, o que certamente redundaria numa melhor estrutura do órgão para poder prestar o serviço que o órgão presta em defesa da sociedade. É isso que eu ia perguntar para você. Acho que é importante esclarecer isso
publicamente num programa como esse, nesse nosso programa Argumento, exatamente qual o ganho da sociedade, para a sociedade, com a conquista da autonomia pela advocacia pública? O resultado é muito importante para a sociedade, para que o Ministério Público hoje detém autonomia e é uma função essencial da justiça e é organizada e forte. Nós queremos uma advocacia pública forte, por quê? Porque a advocacia pública ela defende o interesse da sociedade, porque se você analisar, uma ponte que é construída, lá por lá passou o advogado público, que analisou o edital de licitação, analisou o contrato administrativo, e por isso que o advogado público deve trabalhar com tranquilidade, sem interferência externa alguma de qualquer governo, e eu não estou dizendo aqui que o governo interfere, mas muitas vezes precisamos ter autonomia para ter tranquilidade para trabalhar em cima dessas questões primordiais da sociedade, como contratos administrativos, licitações, e também para aprimorar uma das questões fundamentais que o advogado público faz, que é o controle da legalidade e da moralidade pública. Isso não quer dizer que nós tendo a autonomia, os procuradores, as procuradorias sendo autônomas, que nós não vamos referendar uma política pública apresentada pelo governador. Claro que vamos, se a política for boa, se ela vier em encontro à sociedade, porque um dos papéis do advogado público e do moderno advogado público é de ser um viabilizador de política pública e demonstrar para a sociedade o papel todo fundamental que a advocacia pública tem nesse meio, quando nós podemos imaginar que um advogado público está presente naquela obra pública, naquela creche, naquela escola, porque se a creche foi construída, a escola foi construída, é porque o advogado público analisou a licitação, o contrato, e se teve problema, ofertou uma modelagem jurídica para viabilizar que aquela obra social, aquele interesse social fosse atendido. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Docena, além da questão da autonomia, um outro tema que diferencia o Ministério Público, a Defensoria Pública da advocacia pública ainda hoje, é a questão do mandato, da escolha do chefe da instituição, da Procuradoria-Geral dos Estados, entre membros da carreira, a existência de um mandato e a escolha por lista tríplice. A ANAP também tem essa bandeira aí? Mas hoje, em relação à questão do Procurador-Geral de Carreira, hoje a maioria dos estados filiados à ANAP, o Procurador-Geral é de carreira. A ANAP defende essa bandeira porque entende que para a instituição é um motivo de fortalecimento e nada melhor que um procurador que conhece bem a sua instituição comandar a administração da sua casa. Então é muito importante para o fortalecimento da instituição que o Procurador-Geral esteja de carreira. Docena, queria te perguntar também sobre os encontros dos procuradores dos estados. Quer dizer, a ANAP promove encontros entre os procuradores dos diversos estados do país? Sim, nós temos todo ano uma promoção da ANAP, é o Congresso Nacional de Procuradores, que esse ano vai tratar da advocacia pública e dos efeitos sociais e será realizado pela AP Minas, porque a ANAP promove e a realização sempre de uma entidade estadual filiada à ANAP. Esse ano será em Belo Horizonte, de 27 a 30 de setembro, estaremos lá para discutir questões ligadas à advocacia pública e aos efeitos sociais. E esses encontros costumam congregar um número grande de profissionais? Congrega um número muito expressivo de procuradores de Estado de todo o Brasil, normalmente de 600 a 700 profissionais. É um encontro científico e também cultural, onde nós temos a oportunidade de demonstrar à sociedade
o trabalho de excelência que é desenvolvido pelos procuradores do Estado e também serve de intercâmbio entre os próprios procuradores dos diversos estados em relação aos temas que estão na cena nacional do debate jurídico que se relaciona à questão da advocacia pública. Você disse que é um encontro científico, ademais de cultural. Científico como? O que é estudado ou o que é debatido nesse tipo de congresso, de encontro? O congresso tem várias plenárias, onde os procuradores de todos os estados apresentam e defendem as suas teses, e as teses são deliberadas e aprovadas no congresso e são publicadas depois nos anais, então passam a ter um caráter científico em relação ao evento. E são sempre temas que interessam a advocacia pública, temas de direito público, direito tributário, constitucional, é isso? Isso. O Congresso ele é dividido, as teses são debatidas por matérias. Nós temos lá a questão do direito tributário, do direito administrativo, do direito constitucional. Muitas vezes, numa tese de um congresso de procuradores, serve para balizar, para fundamentar uma defesa do Estado em juízo e que futuramente pode até ser vitoriosa, em função do desenvolvimento de uma tese de um colega no Congresso Nacional. Docena, você também, falando aliás em Congresso Nacional, você também tem uma atuação como presidente da associação, você até já disse isso aqui um pouco, mas eu queria que você aprofundasse junto ao parlamento brasileiro, aí, levando questões das mais variadas. Você poderia falar um pouco sobre esse trabalho e sobre também a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia no Congresso Nacional? Nós iniciamos, com a posse da nossa gestão, um trabalho de divulgação da ANAP perante o Congresso Nacional. A ANAP se encontra muito bem divulgada no Supremo, no STJ, enfim, nos tribunais superiores, mas nós iniciamos agora uma outra vertente de divulgação da associação e de divulgação da advocacia pública, da importância da advocacia pública dentro do Congresso Nacional. E, nesse sentido, já eu estive na quinta-feira passada visitando o parlamentar de número 123. Eu já tive conversa com 123 parlamentares, sempre tratando das questões e das prerrogativas, divulgando o trabalho dos procuradores, o trabalho da advocacia pública, a importância da advocacia pública. Eu estive visitando há poucos dias um estado do Nordeste, onde eu conversava com o governador daquele estado e mostrava a ele que a Procuradoria do Estado, em 4 anos, economizou 600 milhões para o erário público. Então, a gente tem que demonstrar isso para os nossos parlamentares, demonstrar a importância do advogado público, a importância do procurador de Estado, para que eles se conscientizem e também, após essa conscientização toda, venha ao natural a aprovação da equalização das prerrogativas da advocacia pública, como eu já citei, principalmente da questão da autonomia. Docena, com relação à frente parlamentar especificamente? Recentemente, a ANAP aderiu, junto com uma entidade federal, a UNAF, e também uma entidade municipal que representa os municípios, a NPM, a Frente Parlamentar de Defesa da Advocacia Pública, que consta com apoio de é uma frente mista, que consta com apoio de mais de 20 senadores e mais de 200 deputados federais, justamente para demonstrar ao governo, demonstrar ao próprio Congresso a importância da advocacia pública em defesa da sociedade, para que haja, como eu já falei antes, uma conscientização da necessidade, e isso você já falou oportunamente, eu ouvi de você, Márcia, para que possamos dar uma paridade de armas à nossa advocacia pública em relação às demais funções essenciais da justiça. Essas frentes parlamentares, Docena, elas servem em que medida? Quer dizer, um deputado que apoia a criação de uma frente parlamentar, quer dizer, não é necessariamente um deputado que vai dar apoio a todas as teses que as entidades
aí criadoras estão defendendo, mas é um deputado que está disposto a ouvir? Como é que funciona isso? É importante no Congresso Nacional que haja um diálogo franco com a classe política e dentro desse diálogo existe a mão dupla de concessões. Nós podemos hoje estarmos demandando um determinado projeto que pode ser melhorado, pode ser negociado dentro da frente, de forma que, no final, o trabalho todo venha dar um resultado muito positivo para toda a categoria, para toda a advocacia pública e também, enfim, para toda a coletividade. Você é procurador do Estado de Santa Catarina. Eu queria saber desde quando você é procurador e que setor você atua na Procuradoria de Santa Catarina. Eu ingressei por concurso público na Procuradoria do Estado de Santa Catarina em outubro de 1993. Passei por todas as áreas da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina e hoje eu milito na área do contencioso tributário, onde existem contendas milionárias contra o Estado, discutindo os mais diversos assuntos de natureza tributária constitucional. E, Docina, quantos procuradores do Estado existem em Santa Catarina? É uma carreira constituída, formada? É uma carreira constituída, formada, é uma procuradoria recente, né? Uma procuradoria de 1982, né? Não é tão recente também. Mas das procuradorias do Estado, eu acho que... São Paulo é mais antigo, Então, nós temos hoje 99 procuradores na ativa e o governo tem se sensibilizado e estamos com um concurso em andamento para estruturar mais a categoria. Já foi a primeira fase, a primeira prova essa etapa já foi encerrada e agora vamos para a segunda etapa do concurso público para Procurador de Estado de Santa Catarina e imaginamos aí fechar o nosso quadro com 120 procuradores aproximadamente. E isso é suficiente? Na atual demanda crescente de processos, eu não diria que é suficiente, mas pode atender uma estrutura mínima por um determinado tempo, até que a gente consiga viabilizar o que está faltando ainda, que eu acho que está faltando em Santa Catarina, que é o quadro de servidores, de assessores para os procuradores, porque hoje o procurador tão somente está dotado lá de estagiários e nós precisamos melhorar a estrutura meio para que dê um bom amparo ao procurador, à atividade do procurador. Aí sim podemos avançar nessa questão de estruturação interna. Aliás, essa questão da estruturação de carreiras de apoio para a advocacia pública é uma tônica generalizada, certamente uma bandeira da ANAP também, não, Docena? Realmente. E nós também, nós não estamos olhando só para a questão da prerrogativa do procurador, nós também estamos olhando para a questão da estrutura, como você falou. E tanto provamos isso, que a atuação da ANAP hoje, apoiada pelas associações estaduais no Congresso Nacional, é que conseguimos ingressar num projeto de lei que tramita na Câmara, que faz a repartição dos depósitos judiciais, da receita financeira dos depósitos judiciais. Então entramos no projeto, depois de muita luta, estamos lá com uma alíquota de 3%, o que na base de Santa Catarina pode representar em torno de 2 milhões ano para, essencialmente, verba carimbada para estruturação. Esse é um trabalho da ANAP, com as suas afiliadas estaduais, e nós estamos agora tentando ainda no Congresso Nacional aumentar esse percentual de 3% para um patamar de 10%, que nós achamos aceitável e digno com a importância da instituição, das procuradorias, conforme a Constituição prevê lá, como eu já falei várias vezes nessa entrevista, como função essencial à justiça. Porque também nesse projeto nós estamos com uma alíquota menor que as demais entidades essenciais à justiça. Infelizmente, e aí, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque ainda bem, isso demonstra que nós temos que trabalhar muito mais no Congresso
no sentido de conscientizar os parlamentares da necessidade de mostrar a eles que a Constituição, quando colocou essas carreiras lá no capítulo constitucional específico das funções essenciais da justiça, quis dizer, ó, todos são iguais. E, infelizmente, nesse projeto hoje, nós não estamos ainda iguais. Mas nós temos que avançar muito no nosso trabalho dentro do Congresso Nacional. E isso eu tenho dito aos nossos presidentes das afiliadas estaduais. E essa questão da estruturação de carreiras de apoio tem sido recorrente nas nossas conversas, inclusive em reuniões da ANAP. Eu já tive a oportunidade de receber aqui a Procuradora do Estado do Rio de Janeiro e outros colegas. Eu mesmo já tive a oportunidade de reportar aqui no programa Argumento a situação do Estado de São Paulo, onde também há uma carência bastante grande de servidores de apoio, o que acaba dificultando, né, Docena, o trabalho da advocacia pública no sentido de fazer uma defesa producente e efetiva dos interesses do Estado, que são interesses de todos nós. E é verdade, Márcia. E além do mais, ainda tem a questão de que nós, procuradores do Estado, lidamos com processos milionários. Há muito recurso público envolvido no nosso trabalho. A defesa ela tem que ser eficaz, para que a gente possa bem defender o interesse público. Então é muito importante que a gente avance nesse sentido, que se conscientize as autoridades da necessidade de uma estruturação mínima seja dada aos procuradores, para que o trabalho possa ser feito com tranquilidade e eu até diria com conforto, para que as ideias do procurador possam fluir de forma positiva para o Estado, na defesa do Estado. Voltando um pouco a Santa Catarina, para que as pessoas que nos assistem conheçam a estrutura da advocacia pública no Estado, lá vocês têm colegas que atuam na área contenciosa, quer dizer, na defesa de processos judiciais em curso e que envolvam o Estado de Santa Catarina, e vocês atuam também na área consultiva? Também. E como é a estrutura do trabalho na área consultiva? O procurador ele é responsável pelo assessoramento e consultoria jurídica da unidade federada, artigo 132 da nossa Constituição Federal. Então, nós atuamos lá, nós temos em áreas separadas, nós temos o consultivo fiscal tributária, a execução fiscal, que está dentro da fiscal, e o consultivo tributário, como eu já falei, e também temos o consultivo administrativo, onde são exarados pareceres a pedido dos secretários de Estado, das autoridades de governo, do governador do Estado, e pareceres que auxiliam o governante, a autoridade pública, na tomada de decisão, a melhor forma de tomar a decisão de forma legal e constitucional. Docena, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de finalizar eu queria te fazer uma última questão. A ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, ela ajuiza ações em defesa das prerrogativas dos procuradores dos diferentes estados da federação? Ajuiza. Isso é uma prerrogativa muito importante que a ANAP detém, a capacidade, a legitimidade de postular nos tribunais superiores. Nós temos por exemplo, nós somos vitoriosos na ADI 4261. O que é a ADI? A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, que a ANAP propôs no caso a 4261. Nós conseguimos obter uma vitória em que a lei de determinado estado foi declarada inconstitucional porque retirava do procurador de Estado a sua prerrogativa de consultoria jurídica do governo. A prerrogativa de assessorar, a prerrogativa de consultoria jurídica é dos procuradores. Governo nenhum pode retirar esta prerrogativa da procuradoria. Então, em determinado estado, com uma lei estadual, deu esta prerrogativa, estabeleceu a servidores comissionados. Nós entramos
KDI, com ação direta de inconstitucionalidade, fomos vitoriosos e o Supremo, mais uma vez, porque já disse em outras vezes, disse que é prerrogativa dos procuradores do Estado, e tão somente dos procuradores do Estado concursados, porque são concursados, não são CCs, a prerrogativa de dar o assessoramento jurídico e a consultoria jurídica aos órgãos do governo. Muito bem, Docena, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente você ter vindo participar do programa. É sempre importante essa oportunidade de nós elucidarmos ao público qual o trabalho da advocacia pública e mesmo qual o trabalho de uma entidade associativa que defende as prerrogativas da categoria. Então, muito obrigada, agradeço também a todos que nos assistiram e convido para que na próxima semana assistam ao programa Argumento.